5 de março de 1909. Chovia muito em Assaré e ao som das patativas, hoje ameaçadas de extinção, nascia Antônio Gonçalves da Silva, o nosso Patativa do Assaré. Anos depois, ele se tornaria um dos maiores poetas populares, se não o maior que o Brasil já conheceu. A qualidade da obra desse sertanejo é reconhecida pelo povo e pela academia. Patativa publicou livros, é objeto de estudo em universidades brasileiras e também estrangeiras. Violeiro, repentista, cordelista, poeta, continua até hoje emocionando o público e inspirando artistas. Um incansável defensor da nordestinidade, que se estivesse vivo completaria hoje, dia 5 de março, 100 anos. Nossa equipe percorreu mais de 500 quilômetros para contar um pouco da história do nosso poeta pássaro. Confira na reportagem de Fábio Monteiro. Aqui em Assaré, Patativa continua bem vivo. Sua imagem e seu nome estão por toda parte. Na emissora de rádio da cidade, na Praça Matriz e em absolutamente todas as ruas. Patativa é motivo de orgulho para a maior parte da população de Assaré. Patativa era uma pessoa sem estudo, mas mesmo assim conseguiu retratar a realidade do meio que vive, tornando-se o maior poeta popular brasileiro. Aparentemente, Assaré é uma típica cidade do interior. Tem apenas 22 mil habitantes, sendo que pouco mais da metade está na zona rural. A cidade está localizada no sul do estado, na região do Cariri, a 500 quilômetros de Fortaleza. Mas uma diferença em relação a outras cidadezinhas é que Assaré parece estar imersa num ambiente abstrato da poesia matuta. É possível até encontrar pessoas nas ruas que saibam declamar algumas estrofes de Patativa. A fome é o pior martírio que pode existir no mundo. Ela provoca delírio e sofrimento profundo. Tira o prazer e a razão. Quem quiser ver a afeição da cara da mãe da peste, na pobreza permaneça, cheia agregado e padeça uma seca no Nordeste. Foi a 13 de agosto com o transporte, me encolhendo quebrou a minha perna. E ainda hoje padeço duro corte, que me aflige, me atrasa e me consterna. Diz alguém que essa data é quem governa, os desastres nos dando triste sorte. Apesar da ciência tão moderna, nossa estrela se apaga e não tem norte. Mesmo sofrendo a minha sorte crua, não direi nunca que essa culpa é tua, calmoso agosto de 73. Porém, tratado com desdém será, e a classe gênera não perdoará, porque te chama de agorento mês. Essa poesia matuta de Patativa, além de ser preservada pela própria população, como você acabou de ver aí, ela também é guardada com muito carinho aqui no Memorial Patativa do Assaré. Há 10 anos, esse museu se encarrega de arquivar, preservar e divulgar a vida e a obra do poeta pássaro. Quem coordena a fundação é uma das netas de Patativa do Assaré. A ideia foi homenagear meu avô no dia 5 de março de 99, que seria quando ele completou os 90 anos. Aí então, a partir daí, ele teria muito interesse que o memorial existisse para que fosse colocado os objetos dele, os livros, os troféus. E ele se sentiu muito feliz também pelo fato de, tanto ele como nós da família, pelo fato dessa homenagem ter sido uma homenagem com vida, para que ele pudesse compartilhar conosco dessa grande alegria, dessa grande homenagem, que com certeza vai ficar para sempre. Aqui no Memorial é possível consultar todas as obras de Patativa, assistir a filmes sobre ele e ouvir discos de artistas que transformaram seus poemas em música. Ainda existem troféus, certificados, cordéis, objetos de uso pessoal e muitas fotos de arquivo. Para Isabel, o objeto com maior valor sentimental é esta poesia que Patativa fez para sua esposa, Dona Belinha. Para mim, eu amo o memorial por inteiro, eu admiro todas as peças, mas o que eu admiro, assim, que é
A parte emocional mesmo que me deixa muito feliz é um banner que tem aqui na entrada da recepção, com uma foto de meu avô e de minha avó, e uma poesia que ele fez em homenagem a ela, demonstrando o amor que ele sempre sentiu por ela. Para mim, esse é o mais importante, um dos mais importantes. Todas as informações, dúvidas e curiosidades são respondidas pelos guias, que sabem absolutamente tudo sobre o poeta de Assaré. Ele fez uma viagem para Belém do Pará quando tinha 19 anos. Lá ele conhece o advogado e jornalista do Crato, José Carvalho de Brito, onde dá origem ao apelido dele, Patativa, que ele compara o canto da ave com o dele. Aí ele morava aqui na cidade de Assaré, aí ficou conhecido como Patativa do Assaré. Patativa ele não escrevia diretamente suas poesias, ele primeiro decorava quadrinho por quadrinho, fazia e guardava na memória. Depois ele passava para ele mesmo, recitava para ele mesmo, e depois, se ele achasse que estava bom, ele passava para o papel. E essa relação direta dele com a natureza, no lavrar da terra, é que ele diz que seria motivo de inspiração. Mas também ele tem familiares que passam a fazer versos a partir do que ele cria. Ele era uma pessoa muito calma, era bastante procurado para dar entrevistas para outros programas e para revistas. Eu vejo Patativa que até o momento em que a mídia tomou conta dele, ele era mais espontâneo, quer dizer, ele era mais criativo. Depois que a mídia colocou os holofotes em cima do Patativa, que ele apareceu na França, que ele subiu em palanques para fazer showmícios, então ele começou também, e o pessoal da esquerda começou a dar temas sociais para ele. Eu acho que o Patativa perdeu um pouco da espontaneidade, mas não perdeu a genialidade. Quer dizer, mesmo fazendo o poema de encomenda, ele ainda foi genial. Mas eu acho que o espontâneo dele de Triste Partida, que é o melhor poema dele, ele fez numa época que ele não estava nos holofotes, ele não estava diante da mídia. O Patativa, ele fingia ser um matuto ingênuo, né? Ele brincava com isso, ele depois achava graça. Eu já vi muitas cenas, ele fazendo de conta que não conhecia nada, não sabia o que era um microfone, e isso aqui não morde a gente, não. É claro que ele sabe, mas é para ver o que é que os outros diziam, né? Ele brincava com essa situação, e inclusive com essa exposição na mídia. É muito exemplar. Ele uma vez ganhou um grande prêmio e perguntaram como é que ele se achava ganhando essa condecoração, esse prêmio. Ele disse: eu sou uma pessoa muito simples, tudo que me dão eu aceito. Quer dizer, ele recebeu aquele condecoração do presidente da República como ele recebe uma xícara de café na casa do vizinho. Patativa ele usava muito temas sociais, ele falava sobre preconceito racial, como tem o poema dele Vicente Sofia, que fala sobre esse preconceito. Ele falava sobre a desigualdade, sobre o vaqueiro, só temas sociais mesmo. Ele é quase um Guimarães Rosa, sertanejo, quando ele tratava de falar como matuto, na poesia que ele dizia, na dicção matuta, não é? E ele também fez versos na linguagem clássica, erudita, vamos dizer, camoniana, parnasiana, romântica. Então ele tinha um domínio muito grande da palavra. Ele é um poeta lírico, um poeta brincalhão, aquele poeta do cotidiano, do diário, de brincar com as netas, de brincar com a família, né? O Patativa consegue, dentro da poesia dele, aquilo que é mais difícil em poesia, é ser simples e poético ao mesmo tempo. Ele consegue, com uma linguagem que não é metafórica, a linguagem dele não tem a metáfora é muito pouca, mas ele consegue, então, transmitir uma filosofia e, ao mesmo tempo, uma poesia através do ritmo, através da metrificação. Ele tem uma métrica perfeita. Geralmente, o que eu acho melhor em Patativa são as sextilhas, as estrofes de 6 sílabas, com as rimas pares, a segunda com a quarta e com a sexta, e a redondilha menor, que é a mais musical, é o mais musical dos versos. Então, eu acho que Patativa conseguiu, é um clássico nessa estrutura. E muita gente, depois dele, vem seguindo os passos do Patativa. Pois é, a minha poesia
É uma poesia do povo, viu? Uma poesia que requer a verdade e a justiça. Para nos aprofundarmos ainda mais na vida de Patativa, resolvemos ir até a casa onde ele nasceu e viveu até os 70 anos de idade, na Serra de Santana, distante 18 quilômetros de Assaré. Infelizmente, nós temos uma má notícia. A gente vai ter que abortar a nossa missão. Isso porque a estrada que vai de Assaré até a casa onde Patativa nasceu está completamente intransitável. Uma estrada de terra totalmente cheia de lama e pontos de alagamento. Então, o que a gente vai fazer? Infelizmente, vamos ter que encerrar os nossos trabalhos por aqui e voltar para Fortaleza.